Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 14 de junho de 2025, o segundo sábado do sexto mês do ano 2025, mês de junho. Prosseguir então assim, meu amigo, minha amiga, com a série de mensagens perigosas, que nós estamos sobre os tormentos do inferno. É bem verdade que a sétima parte, né, que o Espírito irá de partilhar conosco, então, seria o quarto tormento, né, do inferno, que as pessoas que morreram sem Deus, que as pessoas que estão a persistir em perseverar em viver no pecado, irão de morrer no pecado, irão de ser vítimas. É bem verdade que já vimos três tormentos terríveis, né? Vimos a perca de Deus para sempre, vimos o destino já foi traçado. Um dos piores que nós vimos a semana retrasada, que foi a consciência será ativada. E vamos conhecer o quarto tormento, que é um dos piores também, né? Que é consequência da terceira. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que os tormentos do inferno é para todas aquelas pessoas que abandonaram a Deus, que esqueceram de Deus, que não querem Deus, que querem simplesmente viver nesta vida, ignorando então a sua existência e a realidade de Deus. Eu vou fazer a oração e em seguida então vamos ouvir a sétima parte, que seria então o quarto tormento do inferno. Feche os olhos e vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um prazer, é um privilégio, Santo Deus, estar na Tua presença para prestar culto a Ti. A Tua palavra, ela declara dizendo que tende, pois, irmãos, intrepidez ao entrar nos santos de santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do Seu, isto é, pela Sua carne. Tendo um grande sumo sacerdote na casa de Deus, aproximemos-nos perante Ele com o coração puro, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água. Santo Deus, o Senhor Deus que revela o profundo e o escondido, o Senhor sabe o que está em trevas, mas com o Senhor mora a luz. Eu venho lhe pedir neste dia, Santo Deus, que a minha matéria humana, ela venha a ser reduzida a pó, que o Teu Espírito possa me usar, possa ministrar por intermédio de mim. Tudo o que eu desejo neste dia, meu Deus, é ser um instrumento usado nas Tuas santas e divinas mãos, assim com que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, ajudar ela a se posicionar e a tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus, assim com que ela não venha a ser vítima dos tormentos eternos que o Senhor reservou para todos aqueles que brincam com o Senhor, que zombam do Senhor, que não querem saber da existência do Senhor. Toma a direção desta sétima parte, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa sétima parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, que seria a consequência do terceiro tormento, que seria o quarto nesse caso, está em 6 textos da palavra do Senhor. 5 textos estão na Antiga Aliança. O primeiro, para esse quarto tormento, está no livro de Gênesis capítulo número 1, versículo número 2, diz o texto sagrado aqui: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o segundo e o terceiro texto, que é para confirmar esse texto de Gênesis, está no segundo livro do Pentateuco, que é o livro de Êxodo. Êxodo capítulo número 10, deixa eu ver aqui a palavra do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo de número 10. Êxodo capítulo número 10, versículo de número 21 e 22. Deus falando para Moisés: então disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito,
trevas que se possam apalpar. 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito, que durou por 3 dias. E o quarto texto está no livro de Salmos, Salmos capítulo de número 139, versículo de número 11 e 12, do texto sagrado do salmista. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas, a luz, para ti são a mesma coisa. E o quinto texto está no livro do profeta Daniel, Daniel capítulo de número 2, versículo número 22. Daniel ele conta a respeito de Deus. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, mas com ele mora a luz. E o sexto texto que vai confirmar esses 5 textos, que é para esse quarto tormento, está na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 17. Pedro falando a respeito dos perdidos. Esses tais são como fontes sem água, como nuvens levadas pela força do vento. Para este se reserva as trevas eternas. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa sétima parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, a sétima parte tem então como tema o quarto tormento do inferno, que são densas trevas, escuridão, escuridão total e eterna. O missionário explica sobre esse quarto tormento, densas trevas, escuridão total e eterna. Na semana retrasada nós vimos o terceiro tormento do inferno, né? Que a consciência será ativada, porque as pessoas elas pensam, o ser humano ele pensa que ele pode escapar de Deus, mas só que, meu amigo, minha amiga, se você quer conhecer a eternidade, para o ser humano conhecer, ter o privilégio de conhecer a eternidade, ele tem que morrer. As pessoas que morreram, elas estão a conhecer a eternidade, ou as pessoas que vão morrer, elas vão conhecer a eternidade. Depois de a pessoa ter a consciência, depois de a pessoa saber que ela perdeu Deus para sempre, que o destino dela foi traçado para o inferno, que a consciência dela será ativada, que é para ela saber o porquê que está no inferno e o que levou ele para o inferno. Tem esse quarto tormento que também seria um dos piores tormentos, que são densas trevas. Existe diferença entre trevas, densas trevas, escuridão. Existe diferença entre trevas e escuridão. Qual é a diferença? Escuridão é a ausência de luz, a ausência de vida, a ausência de iluminação. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que a escuridão é um dos fenômenos que causa sentimento de terror e medo na raça humana. Você já imaginaste, por exemplo, quando numa cidade, numa casa, não tem energia, não tem luz, as pessoas elas ficam com sentimento de pavor, de medo. Por quê? Porque a iluminação saiu. Já a escuridão, já densas trevas, é uma escuridão total. Por quê? Porque você não sabe para onde começa, nem para onde termina, ou para onde vai. E exemplo de densas trevas, nós temos no livro de Gênesis, capítulo número 1, versículo de número 2, que fala a respeito da terra sendo ela sem forma e vazia, depois da destruição da terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus e eles caíram. A palavra de Deus ela diz que a terra, por causa da queda de Lúcifer, de Satanás, e da terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus, caíram na terra. A queda deles fez com que a terra se saísse da sua órbita e se tornasse sem forma e vazia. Algo interessante diz que havia trevas sobre a face do abismo. Eu fui pesquisar na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo número 4, tem algo interessante disso, o texto sagrado que ora: se Deus não poupou os anjos que pecaram, antes precipitando-os no abismo, reservando eles, deixando eles cair para o abismo, para o tártaro, reservando eles para o dia do juízo. Ou seja, Deus ele aprisionou os anjos no
Tártaro, que é um abismo tenebroso que está localizado debaixo do Hades. E nesse abismo há a presença de densas trevas, escuridão total, eternas. Deus, ele privou esses anjos da iluminação. E não simplesmente os anjos. Os anjos, eles estão aprisionados no Tártaro, sendo vítimas das densas trevas, que é escuridão total, privados de iluminação de luz. E a alma dos homens, que no caso está no Hades, que é um outro abismo tenebroso, onde o homem rico foi parar, eles estão privados das trevas. As pessoas, elas não têm noção, meu amigo, minha amiga, do que é o inferno. O inferno, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, é o lugar visível da ira de Deus contra todo o pecado, contra toda a maldade que existe. E esse é um tormento terrível. Por quê? Porque o ser humano, Deus, ele, quando fez a raça humana, Deus, ele deu a graça a mim, a você, de enxergar, de ver a luz. Porque Matthew Ero, na sua Bíblia de Estudo, ele comenta que Deus, ele criou a iluminação, e Deus, ele deu a graça à raça humana de ver as obras de Deus, que é para o homem poder reconhecê-lo como Deus e poder o glorificar. Você já imaginaste, meu amigo, minha amiga, estar num lugar que você estará privado de iluminação, você estará privado de vida, de enxergar? Esse é um tormento terrível. Para além do ser humano, ele está num lugar que ele tem a consciência que ele está no inferno. Deus, ele tira a iluminação, deixando assim com que as pessoas, elas ficam num ambiente de densas trevas, escuridão total e eterna. E Deus, ele fez com que os homens no passado, provassem um pouco disso. Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo de número 20 e 22, quando Deus, ele queria pressionar o faraó a libertar o povo de Israel da terra do Egito, uma das pragas, que no caso seria a nona, Deus, ele fala para Moisés no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo número 20 e 22, que é para levantar as mãos, estender as suas mãos para os seus, e viriam densas trevas que se pudessem apalpar. A palavra declara dizendo que Moisés levantou as mãos aos céus, e Deus, ele fez vir sobre a terra do Egito densas trevas, densas que se podiam apalpar. O Egito ficou em trevas durante 3 dias sem noite. Esses 3 dias que Deus, ele permitiu com que as densas trevas, que são escuridão total, viessem sobre a terra do Egito, Faraó, o povo do Egito, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram atemorizados, eles pensaram que acabou para eles. Mas Deus, ele só queria atormentar Faraó. E Deus, ele queria pressionar Faraó, que é para libertar o povo de Israel. Você vê que aquelas densas trevas que vieram sobre a terra do Egito criou no Faraó, criou no coração do povo egípcio um sentimento de terror e medo. E você imagina as pessoas que estão no inferno, meu amigo, minha amiga. Porque algo que me chamou a atenção quando eu estava conversando com um amigo a semana passada sobre uma das manifestações do poder de Deus, porque o salmista, no livro de Salmos, capítulo número 139, versículo número 12, a respeito de Deus, ele fala dizendo o seguinte, que nem as trevas, nem a escuridão me podem esconder de ti. Para ti a noite é o dia, para ti a noite resplandece o dia. Ele vai falar para Deus que para ti as trevas e a luz é a mesma coisa. E você vê que isso é verdade. Por quê? Porque no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo número 23, 24, 25, quando Deus, ele queria se manifestar, quando Deus, ele queria aparecer para o povo de Israel, Deus, ele havia dito que é para Moisés santificar o povo e que no dia seguinte ele poderia aparecer para eles no Monte Sinai. E quando Deus, ele desceu, a glória de Deus, ele desceu no monte, que é para vir, porque Deus, ele queria conversar com o povo, Deus queria abraçar o povo. O povo, ele viu que o monte estava fumegado, e eles viam que havia fogo e trevas, escuridão no monte. Quando o povo, ele viu aquilo, Deus, ele falou, Moisés, fala aqui para o povo vir. Mas o que me chamou a atenção foi que o povo, ele ficou com medo de se aproximar no monte, porque eles viram trevas, eles viram a escuridão.
Eles viram as densas trevas e eles não sabiam que Deus ele estava na escuridão. Deus ele está na luz e na escuridão. Foi para isso que o salmista ele falou, dizendo o seguinte, que nem ainda a escuridão me esconde de ti. Para ti a luz e a escuridão é a mesma coisa. Está entendendo, meu amigo, minha amiga, como é que Deus ele é terrível? E Daniel, quando ele recebeu a revelação de Deus, que é para interpretar o sonho de Nabucodonosor, no seu livro do capítulo 2, versículo número 22, Daniel capítulo 2, versículo 22, ele vai falando que a respeito de Deus, para testemunhando Deus diante do rei Nabucodonosor, ele revela o profundo, o escondido. Ele sabe o que está em trevas, o que está em escuridão, mas com ele mora a luz. Deus sabe o que está na escuridão. E a escuridão, as densas trevas, é um dos piores tormentos que Deus ele vai usar, que é para aterrorizar as pessoas que não querem saber de Deus. Porque as pessoas ele falam assim, mas por que o inferno? Por que Deus ele vai atormentar? Porque as pessoas não querem ouvir. O ser humano por natureza é um ser que é teimoso por natureza. As pessoas não querem parar de ver no pecado. As pessoas não querem parar de roubar. As pessoas não querem parar de mentir. As pessoas não querem parar de ver uma vida contrária aos padrões de Deus. Por isso que elas serão vítimas dessas densas trevas, que é uma escuridão total e eterna. E algo que me chamou a atenção, e Pedro ele vai especificar mais uma vez para quem são as densas trevas, a escuridão eterna que Deus ele reservou, porque a princípio essas densas trevas, essa escuridão total e eterna, era para anjos que pecaram contra Deus, que se rebelaram contra Deus, porque no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 2, fala que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, o Espírito de Deus ele estava no meio das águas a aprisionar esses anjos que se rebelaram contra Deus, que caíram no Tártaro, e atormentando eles, reservando eles em escuridões eternas. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga, aqui? Nós entendemos então que o inferno, a princípio, ele não foi feito para os homens. Ele foi feito para espírito, para anjos que caíram, que pecaram contra Deus por sua livre e espontânea vontade, que decidiram se rebelar contra Deus, não aceitar o Criador. Mas como o ser humano ele fez a opção de pecar, de seguir o caminho da desobediência, da rebeldia, eles também serão vítimas, porque Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo número 17, vai falando a respeito dos maus, dos ímpios, das pessoas dos condenados que estão a viver no pecado, que estão a morrer para o pecado, e fala de que estes são fontes sem água, fazendo referência aos homens maus, nuvens levados pela força do vento, para os tais se reserva a escuridão das trevas eternas. Meu amigo, minha amiga, Deus ele é um Deus que se revela no meio da escuridão. Você vê que o povo de Israel, quando ele viu a escuridão no meio do mundo, eles ficaram com medo. Você vê que a escuridão, as trevas, criam um sentimento de terror e medo no ser humano. Mas Deus ele vai usar esse tormento, que é o quarto, exatamente que é para aterrorizar as pessoas que abandonaram sem Deus. Porque, meu amigo, minha amiga, aos homens está ordenado morrer uma vez só, ou seja, a lei que Deus ele havia dado para os homens é de viver só uma vez aqui nessa terra, e depois disso o homem vai encarar a eternidade. Se você quer encarar, meu amigo, minha amiga, a eternidade, é só morrer. É só morrer. Mas só que o problema não é você morrer, é como é que você vai morrer. Se você morrer, meu amigo, minha amiga, na condenação do pecado, se você morrer, meu amigo, minha amiga, não reconhecendo a soberania de Deus, então você será vítima desse quarto tormento, que é um dos piores, depois da perca de Deus para sempre, depois do destino ser traçado, depois da consciência ser ativada. Vem as densas trevas, que são trevas eternas. Você vê que se os próprios anjos, meu amigo, minha amiga, não estão a suportar, Deus ele privou os anjos que se rebelaram contra eles no Tártaro da iluminação. E Deus ele nos deu os olhos, exatamente que é para a gente ter o privilégio de contemplar a glória de Deus, de ver as obras de Deus, o universo, o mar, a natureza, os animais, as plantas, de contemplar as coisas boas que ele fez.
Mas só que as pessoas que morreram na condenação do pecado, depois de elas terem consciência que elas estão no inferno, que Deus ativou a consciência que as pessoas não se defenderem, elas vão saber que elas vão estar no lugar que elas não podem ver. Porque o homem rico, a princípio, a luz veio para ele exatamente só para ele ver Abraão e Lázaro no seu céu, na sua glória. Mas depois de Abraão acabar de falar com o homem rico, veio a escuridão. É lugar de escuridão, é lugar de densas trevas. Você vê que Deus ele fala para Moisés: virão trevas no Egito, densas trevas que se possam apalpar. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? Esses 3 dias que a terra do Egito ficou em densas trevas, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram apavorados, que eles não poderiam ver um ao outro. Eles pensaram que seria o fim. E Faraó ele falou assim: olha, quando Deus ele viu que Faraó ele ficou com medo, falando: não, eu tenho que deixar o povo de Israel sair. Deus ele falou que é para Moisés estender as mãos, e aí dessas trevas saíram. E Faraó ele endureceu o coração. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? O ser humano é assim. O ser humano vive com o coração endurecido. O que está a levar as pessoas a ignorarem a pregação do Evangelho, o que está a levar as pessoas a se esquecerem de Deus, o que está a levar as pessoas a não darem atenção na pregação do Evangelho, nem tão pouco a darem importância e valor e crédito na palavra de Deus, é o coração endurecido. As pessoas amaram mais as trevas do que a luz, ou seja, as pessoas elas amaram mais os prazeres, as satisfações terrenas do que a Deus. Por isso que elas, quando morrerem e irem para o inferno, elas serão vítimas das densas trevas. Se você morrer na teimosia, se você morrer sem entregar a sua vida para Cristo, você será vítima das densas trevas. Escuridão total e eterna. E eterna, porque não estou a falar de escuridão temporária, não. Estou a falar de escuridão eterna, que é um dos tormentos que Deus ele reservou para todos aqueles que blasfemam dele, brincam com ele, que Pedro define que esses são fontes de água, esses são fontes sem água. E Pedro ele vai acrescentando que nuvem levado pela força do vento. Para esse a escuridão das trevas eternas se reserva. Deus, meu amigo, minha amiga, de Deus não se zomba. Com Deus ninguém brinca. Olha, tudo que as pessoas estão a fazer de errado, de maldade, em sã consciência aqui no planeta Terra. Tem pessoas que matam, tem pessoas que roubam, tem pessoas que traem os seus parceiros, tem pessoas que fornicam, tem pessoas que mentem, tem pessoas que estão na igreja que estão a brincar com a vida cristã, que estão a trair os seus parceiros, que estão a levar uma vida em pecado. Elas, quando morrerem, a consciência delas vai estar ativada, que é para elas se lembrarem porque que elas foram parar no inferno. E mais do que isso, elas vão se aperceber que elas estarão num lugar privadas de luz, de iluminação. Escuridão total. Escuridão total. Se você continuar, meu amigo, minha amiga, com o teu coração endurecido, se você continuar a fechar o teu coração para Deus, para a palavra de Deus, para o Evangelho de Cristo, você será vítima desse quarto tormento, dessas trevas, escuridão total e eterna, ausência de luz. Eu quando falo porque escuridão é ausência de luz, é ausência de vida, é ausência de beleza, é ausência de cor, escuridão total. Dessas trevas, escuridão total. É escuridão que você não sabe nem para onde começa, nem para onde vai, nem para onde termina. Escuridão em direção ao abismo. Por isso que no livro de Gênesis fala que havia treva, havia escuridão sobre a face do abismo. Deus ele estava usando esse tormento, a escuridão, que é para atormentar os anjos que se rebelaram contra ele, que é para privar eles de iluminação. O inferno é um lugar terrível, meu amigo, minha amiga. O inferno é um lugar terrível e a mensagem do inferno tem que ser pregada, porque as pessoas elas têm uma noção errada de Deus. As pessoas elas, você vê que é algo que me chamou a atenção há alguns minutos atrás, antes de pregar aqui. Você vê como é que Satanás ele trabalha. Satanás ele encheu a raça humana da pós-modernidade de muita ocupação. Ele fez com que as pessoas priorizassem, né?
os afazeres da vida. As pessoas se preocupassem com muita coisa, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o seu trabalho, com as suas informações, com os seus projetos, com os seus desejos, com as suas realizações humanas. Satanás ele cegou o ser humano da pós-modernidade com os afazeres da vida. Com tanta, você se não prestar atenção, você vê como é que Satanás ele conseguiu usar as redes sociais. Quer preocupar o tempo das pessoas, quer para elas não terem tempo de pensar na eternidade, quer para elas viverem nessa vida como se fossem animais, simplesmente focalizadas, simplesmente centralizada na realização terrena, em cuidar da sua família, dos seus filhos, dos seus negócios, das suas ambições, em se realizar, em agradar o seu parceiro, a sua parceira, os seus filhos, em cuidar do seu corpo físico, da sua beleza física, que é para no dia que elas morrerem, elas se encontrarem no lugar, que elas terão consciência que elas estarão lá, que é no inferno, e que elas estarão no lugar que é de densas trevas, escuridão total e eterna. Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele é terrível. Deus ele é terrível. A severidade de Deus ele é manifestada no inferno. Se você está a ouvir essa mensagem e se Deus está falando ao teu coração, isso é uma das provas que Deus ele te ama. Porque se Deus ele não te amasse, meu amigo, minha amiga, ele não te daria a graça de você ouvir a palavra de Deus. Com Deus, meu amigo, minha amiga, Deus não quer saber se você é pastor, se você é missionário, se você é pregador. Deus ele não olha. Deus ele não olha para o grau que um homem ou uma mulher ocupa no campo eclesiástico. Deus ele está preocupado com o que está se passando na tua mente, na sua mente e no seu coração. Deus ele quer ter compromisso comigo e com você. Prepara, meu amigo, minha amiga, a tua alma para o céu. O dia que você vai morrer, você não sabe. A única coisa que você sabe é o que o missionário está a partilhar com vocês, que está citado na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado morrer uma vez só. A ordenança de Deus que é para o homem viver é uma vez. Depois disso, depois da morte, segue-se o juízo, uma outra realidade que é a eternidade. Depois de morrer, o homem vai encarar a eternidade, ou o céu ao lado de Deus, ou o inferno. Foi isso que aconteceu com o homem rico quando ele morreu, quando ele veio a padecer. Quando ele morreu, ele acordou, ele estava a dormir. Ele estava a dormir porque a sua ambição, a sua concentração era simplesmente na sua vida terrena, em se vestir de púrpura, de linho fino, de ser uma pessoa moralista, de beber vinho. Mas quando ele veio a falecer, ele entendeu que então aquele esforço que ele fazia não serviu para nada. Ele acordou para a eternidade. E Deus ele vai ativar a consciência, que é para as pessoas saberem que elas estão no inferno, para ter um domínio de existência, para reconhecer aquela realidade, o mais grave ainda. Deus ele vai privar as suas de iluminação, densas trevas, escuridão total e eterna. Espero que esse quarto tormento que a gente ouviu da parte do Espírito nessa sétima parte nos ajude a refletir. Ainda falta muitos tormentos. Você vê que tormentos no plural são vários tormentos. Só Deus ele sabe para onde vai essa série de mensagens. Mas é aquilo que eu falo, que o missionário não passa mais nada do que um instrumento usado nas mãos de Deus. Eu não estou preocupado com a minha fama, eu não quero reconhecimento, eu não quero sucesso. Tudo o que eu desejo, tudo o que eu sonho, tudo o que eu desejo é ter o meu nome escrito no livro da vida do céu e ser um instrumento usado nas mãos de Deus. Deixar Deus falar por intermédio de mim. Essa é a minha maior honra, essa é a minha maior glória. Eu não quero que você me siga, eu quero que você siga Jesus Cristo. Tudo o que eu desejo é ser um instrumento usado nas mãos de Deus, que é para Deus te convencer do pecado, do juízo e da justiça, e você venha se posicionar, entregar a sua vida para Cristo Jesus, não venha ser vítima desse quarto tormento. Espero que essa sétima parte nos ajude a refletir sobre esse quarto tormento, que também é um dos piores, que é dessas trevas, escuridão total. Nos ajuda a refletir. O inferno é o lugar da ira de Deus, não é um lugar que é para as pessoas se alegrarem, é um lugar da pessoa sofrer em sã consciência e privado
condenação. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pelo Teu Espírito ministrar por intermédio de mim. Para o Senhor nos ajudar a entender, Santo Deus, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos quer, o quanto o Senhor quer que a gente venha se posicionar e entregar a nossa vida para Cristo Jesus. A Tua vontade, Santo Deus, não é que os homens vão para o inferno, não. Foi para isso que o Senhor enviou Cristo Jesus, que é para nos salvar da condenação eterna. Mas o Senhor só pode salvar todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, aceitam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida e toma a decisão de viver uma vida para Deus rumo ao infinito. Só tenho que louvar e te agradecer por essa sétima parte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que diga como missionário, glória a Deus. Amém. E graças a Deus. Você ouviu a palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus. Por isso, se o Espírito falar, toma a decisão, entrega a tua vida para Cristo. Siga a Bíblia, siga a palavra de Deus. Leva a Deus a sério. Manifesta Cristo na sua vida diária. E Deus irá te abençoar, amém? Desejo a todos vocês um bom final de semana. Desejo estar com vocês na 8ª parte, que no caso seria o 5º tormento. Aquilo que o missionário falou, falta vários tormentos, só Deus sabe para onde vai essa série de mensagem, amém? Desejo a todos um bom final de semana, um forte abraço, até a próxima, tchau.